Olá, meu nome é Gustavo e eu vou começar apresentando o seminário de Química, que tem como tema semicondutores e suas aplicações químicas e tecnológicas. O meu grupo tem como participante o Arnaldo Souto, o Gustavo Georges, que sou eu, o Ian Vasconcelos e o Gelson Marcos. Começando aqui pela introdução, os semicondutores têm ganhado cada vez mais importância com o avanço da tecnologia, principalmente na eletrônica e na nanotecnologia. Eles estão presentes em praticamente todos os dispositivos modernos, como celulares, computadores, painéis solares e até mesmo equipamentos médicos. O estudo desses materiais envolve várias áreas do conhecimento, incluindo física, engenharia e especialmente química dos materiais, que ajuda a entender suas propriedades, como são produzidos e como podem ser aplicados. A gente vai agora seguir para o segundo slide, o que são os semicondutores. Na química, os semicondutores são materiais que têm condutividade elétrica intermediária, ou seja, eles não conduzem tão bem quanto os metais, mas também não isolam como a borracha, por exemplo. O interessante é que a condutividade desses materiais pode ser ajustada, o que torna completamente úteis. Isso pode ser feito com mudanças de temperatura, pressão, dopagem, como outros elementos ou até com campos elétricos. Elementos como o silício e germânio são exemplos clássicos de semicondutores. Eles estão presentes em diodos, transitores, LEDs, células solares e sensores que detectam coisas como temperatura, pressão e luz. Aqui no terceiro slide a gente tem os tipos de semicondutores, que existem dois tipos principais de semicondutores, que são os intrínsecos e os extrínsecos. Os intrínsecos são os materiais puros, como o silício puro. Já os extrínsecos são os que foram dopados, ou seja, receberam pequenas quantidades de outros elementos para alterar suas propriedades. Se a dopagem for com um elemento do grupo 5 da tabela periódica, como fósforo, formam-se os semicondutores tipo N, que tem excesso de elétrons. Se for com elementos do grupo 3, como o boro, temos os semicondutores tipo P, que tem falta de elétrons, criando espaços chamados lacunas. E a gente traz aqui duas imagens para retratar os semicondutores puros aqui do silício, São duas imagens. E é isso, Essa foi a minha apresentação. Eu vou passar a voz agora para o próximo participante. Eu sou o Arnaldo, da turma 1A, e irei dar continuidade à nossa apresentação sobre semicondutores. Começando com a interação dos semicondutores com a luz, temos o processo de fotoexcitação, que é fundamental para aplicações químicas e tecnológicas, quando o semicondutor, como silício ou dióxido de titânio, absorve um fóton com energia superior ao seu bandgap. Um elétron é promovido da banda de valência para a banda de condução, deixando uma lacuna para esse par elétron-lacuna. Pode se mover e migrar até a superfície do material. Lá, eles participam de reações químicas induzidas por luz, como a fotocátese, sendo capazes de oxidar ou reduzir compostos orgânicos e inorgânicos. Esse processo tem aplicações diretas na degradação de poluentes e também é estudado em química ambiental, já que permite o uso da luz solar como um reagente, o que é energeticamente sustentável. Além disso, o tipo de semicondutor e a sua dopagem influenciam diretamente a reatividade, permitindo controlar seletivamente o tipo de reação. Já na indústria eletrônica, os semicondutores são a base para dispositivos como transistores, diodos e microprocessadores. A estrutura eletrônica desses materiais podem ser modificadas por dopagem com impurezas controladas, como fósforo ou boro, o que altera a condutividade em termos químicos. Isso significa alterar a densidade eletrônica do material. Um controle preciso de carga é essencial para a comutação rápida de sinais elétricos. O silício é o mais utilizado devido à sua estabilidade química, facilitando a sua facilidade de purificação e formação de camada protetora, que melhora o desempenho de circuitos integrados. Visualmente, aqui temos dois exemplos. À esquerda, o diodo semicondutores, que são componentes unidirecionais que deixam a corrente passar em um sentido, e eles são muito usados em retificadores e em fontes de alimentação. Já à direita, o microprocessador, construído com bilhões de transistores de silício, conectados em escala nanométrica.
A fabricação desses componentes envolve processos químicos avançados como a litografia, oxidação térmica, deposição química de vapor e dopagem iônica. Tudo isso é controlado quimicamente em um ambiente altamente limpo e preciso. Já sobre as células solares, são uma das aplicações mais promissoras na interseção entre química e energia. Elas utilizam semicondutores como silício cristalino, que absorvem luz e geram pares de elétron lacuna. Quimicamente, esses materiais devem apresentar uma largura de bandgap ideal, geralmente entre 1.1 e 1.6 volts, para que a absorção seja eficiente no espectro solar. A separação de cargas acontece em junções P e N, onde há diferença de potencial entre dois semicondutores dopados de forma diferente. Outro fator importante é a qualidade das interfaces, pois defeitos estruturais podem atuar como centros de recombinação, prejudicando a eficiência. Por isso, técnicas químicas de passivação de superfície e controle de cristalização são essenciais para a produção de células com alta performance. Esse conhecimento tem relação direta com a físico-química do estado sólido e com o desenvolvimento de materiais para energias limpas. Olá, meu nome é Ian Vasconcelos e vou dar continuidade ao seminário de Química. Eu vou falar sobre as aplicações em iluminação e as aplicações químicas. Os diodos emissores de luz, ou LEDs, representam uma das grandes aplicações mais eficientes dos semicondutores no cotidiano. Esses dispositivos produzem luz a partir da recombinação de cargas elétricas, liberando energia em forma de radiação luminosa, comumente conhecida como fóton. A tonalidade da luz gerada depende diretamente do tipo de material utilizado e da energia necessária para essa emissão. Ou seja, eu posso usar diferentes tipos de materiais para liberar diferentes tonalidades de luz. O grande diferencial dos LEDs é o baixo consumo de energia aliado à longa durabilidade. Ou seja, ele se torna extremamente eficiente e barato comparado aos outros tipos de lâmpadas e luzes, tornando ideais para substituir lâmpadas convencionais em ambientes domésticos, industriais e urbanos. Sua presença vai desde telas de celulares até sistemas de iluminação pública, assim sendo bastante abrangente no nosso cotidiano, contribuindo para soluções mais sustentáveis e econômicas. Aqui estão algumas imagens de LEDs e seus componentes. Continuando agora com as aplicações químicas. Na área química, os semicondutores desempenham funções estratégicas. Um exemplo é o uso de óxidos metálicos na construção de sensores que detectam mudanças no ambiente, como sensores de temperatura e sensores de movimento. Isso ocorre porque suas propriedades elétricas se alteram quando entram em contato com determinadas substâncias. Além disso, alguns semicondutores, quando expostos à luz, conseguem acelerar reações químicas, sendo como uma espécie de catalisador, um processo conhecido como fotocatálise. Essa tecnologia tem sido aplicada no tratamento de águas contaminadas, na remoção de poluentes e na melhoria da qualidade do ar, como temos, por exemplo, em Israel, a dessalinização da água, ou na África, onde a presença de água é limitada. Então, nesses exemplos, as aplicações químicas dos semicondutores são bastante eficientes. Portanto, além da eletrônica, esses materiais têm grande valor em tecnologias ambientais e processos químicos limpos. Eu sou Gelson Marcos, da turma 1B, vou dar continuidade à apresentação do seminário, falando um pouquinho de novos materiais de semicondutores. Vou começar pelo grafeno, que é um material formado por uma única camada de átomos de carbono. Ele é extremamente fino, leve e resistente, possui alta mobilidade eletrônica e transparência, sendo promissor para telas flexíveis, sensores químicos e baterias mais eficientes. Falando também desses materiais, temos os semicondutores orgânicos, feitos a partir de moléculas orgânicas. Esses materiais eles permitem a fabricação de dispositivos em substratos flexíveis, como papel, plástico. Eles são utilizados em TVs OLED, em painéis de iluminação OLED, sensores ambientais e até em eletrônica vestível. Existem também os nanotubos de carbono com estrutura tubular e nanométrica que oferece altíssima condutividade e resistência mecânica. Eles são aplicados em transistores, materiais compósitos e dispositivos biomédicos. Vou falar também sobre a sustentabilidade, os desafios de sustentabilidade com esses materiais, que apesar de todos os avanços, a produção de semicondutores
demanda muita energia e pode gerar resíduos tóxicos. Com isso, é fundamental investir em reciclagem desses componentes, desenvolvimento de semicondutores ecológicos, na redução do impacto da fabricação desses semicondutores, investir em redução de impacto. A busca por soluções mais sustentáveis não é apenas um desafio técnico, mas também ético e ambiental. Encerrando essa apresentação do seminário, vou falar um pouco sobre os semicondutores, pois são muito mais do que componentes eletrônicos. Eles representam uma fronteira onde a química, a física e a engenharia se encontram para moldar o futuro. Vimos como o conhecimento químico é essencial para entender essas estruturas, manipular suas propriedades e inovar em aplicações que vão desde a energia solar à medicina. Hoje, materiais como grafeno, nanotubos de carbono mostram que há espaço para a transformação, mas essa evolução precisa caminhar junto com a responsabilidade ambiental. Encerro a apresentação do seminário, falando um pouco sobre os semicondutores. Espero que tenha sido de grande aprendizado. Obrigado.